E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, uma pergunta objetiva. Vocês sabem quem é Greg Louganis? Quem é esse atleta? Vocês aí que têm mais de 50 anos talvez tenham uma chance de lembrar. Se acompanhavam um esporte como eu acompanhei já desde menino, talvez se lembre. Mas quem tem 20, 30, 40 anos aí, lembra? Quem é adolescente? Greg Louganis? Eu vou contar para vocês bem rapidinho quem foi Greg Louganis. Greg Louganis foi um saltador ornamental norte-americano, bicampeão olímpico. Ele participou de 2 Olimpíadas, nas quais ganhou 5 medalhas de ouro. Era uma fera. Ele era uma unanimidade entre os críticos, observadores e técnicos. Ele, durante a época em que ele estava na ativa, ele era disparado o melhor do mundo. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, aconteceu um fato inusitado, insólito com ele. Ele estava tentando um salto novo, um duplo mortal de costas carpado. E numa das eliminatórias, isso no trampolim de 3 metros, numa das eliminatórias, ele foi fazer esse salto novo e ele bateu a cabeça na prancha. Bateu a cabeça. Eu vou deixar 4 links desse Greg Louganis aqui. Um do seu acidente, câmera lenta. Um de uma entrevista com ele falando sobre o acidente, rapidamente falando sobre o acidente. Outro vídeo mostrando os saltos que ele fez em Seul para conquistar a medalha de ouro. Ele acabou conquistando a medalha de ouro. E o último salto e o último vídeo, ele saltando, fazendo um salto sincronizado, que é uma modalidade muito recente, ele já veteraníssimo, saltando junto com outro jovem, tentando já fazer esse salto sincronizado, que é uma coisa que na época dele não tinha. Então ele veterano, aberto ao novo. Esse Greg Louganis, em 88, nesse duplo mortal, ele bateu a cabeça, bateu mesmo a cabeça na prancha, caiu na água, saiu, segurando assim a cabeça, meio tonto, meio zonzo. Tiveram que raspar a cabeça, ele levou 5 pontos na cabeça. Ficou com a cabeça meio raspadinha. Vocês vão ver que na premiação, na cena da premiação, quando ele abaixa para colocar a medalha de ouro nele, tá lá uma carequinha, onde ele levou 5 pontos, mas ele venceu. Ele voltou para a piscina no mesmo dia que ele levou 5 pontos e venceu. Extraordinário. Quer dizer, ele mostrou não só um refinamento técnico, uma consistência de performance que só os grandes campeões têm, mas mostrou uma têmpera de enfrentamento de adversidades, uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Vocês não sabiam quem era ele, né? Pois é, eu queria chegar nisso. O esporte é cheio de histórias assim que caem no esquecimento, né? A imprensa para de falar, o atleta se aposenta, vai fazer outras coisas, cai no esquecimento. Agora, uma história dessa, imagina quantos saltadores ornamentais, norte-americanos e do mundo, não inspirariam se soubessem dessa história, né? Ficassem sabendo disso, como vocês agora sabem. Quantos saltadores ornamentais? Pois eu vou apresentar para vocês o Hall da Fama. Quer dizer, muitas modalidades criaram o Hall da Fama exatamente para não acontecer isso, para não cair no esquecimento. Muita gente acha que essa ideia do Hall da Fama é um luxo, é uma coisa supérflua. Não é, não é. Porque os Halls da Fama são instituições destinadas a celebrar, comemorar e preservar essa história. Eles fazem votações frequentes, as pessoas propõem nomes para entrar para o Hall da Fama, eles fazem votações anuais para analisar a vida esportiva, a contribuição que o indivíduo teve, a sua história, tudo mais, para ver se eles são capazes de entrar. Vocês sabiam que a maioria dos esportes tem Hall da Fama? Vocês sabiam? O primeiro Hall da Fama foi do beisebol. Sabe de quando que é? É de 1939.
Ele está lá na cidade de Cooperstown, no estado de Nova York. Foi o primeiro, né? Mas hoje tem do futebol profissional, do basquete, do vôlei, do handebol, do beisebol, já falei, do hóquei, do atletismo, da natação, do tênis, do judô. O judô, até a última informação que eu tive, tem um hall da fama apenas virtual. Mas todos esses outros que eu falei, tem um prédio, com um museu, com salas de exposições, com sala de palestra, com auditórios para eventos e premiações. Uma coisa muito bem organizada, coisa de país rico, né? Coisa muito bem organizada. Todos esses halls da fama que eu conheço, pelo menos, todos eles são nos Estados Unidos. Paciência, paciência. Mas existem instituições destinadas especificamente a preservar essas histórias. Daqui um pouco, ninguém vai lembrar quem é o Phelps. Outro dia eu comentei na USP, antes de começar a quarentena, eu comentei sobre o Gustavo Borges, teve 2 estagiários que falaram, quem? Como assim quem? Como assim? César Cielo eu lembro, Thiago Pereira e tal, mas Gustavo Borges. Pois o Gustavo Borges está no Hall da Fama da natação, lá nos Estados Unidos. Nós estamos esquecendo dele aqui, os americanos não. Maria Lenk a gente não esquece dela porque ela deixou um legado muito grande, ela atuou a vida inteira nisso, deixou livro escrito, e o Conjunto Esportivo Olímpico no Rio de Janeiro leva o nome dela, Conjunto Aquático Maria Lenk. Ok, aí é mais difícil esquecer, mas e os outros? Né? E os outros? Isso vai acontecer com o Phelps. Isso vai acontecer com outros nadadores de elite, Natalie Coughlin, Dara Torres, né? Se não houver o Hall da Fama, isso se perde. A história é muito importante, a gente conhecer a história, conhecer de onde vieram as modificações do esporte, como é que essas modificações foram chegando até nós, as regulamentações da piscina, do bloco, as regulamentações da raia, as regulamentações dos nados. Eu já fiz vários vídeos aqui que eu tive que fazer uma pequena resenha histórica para explicar por que hoje a regra fala isso, senão a regra fica uma coisa meio aleatória, meio besta, meio solta no ar. A história é importante. E os Hall da Fama estão aí para preservar isso, para preservar. Além da história do Greg Louganis, que eu usei apenas para fazer um gancho, porque eu imagino que pouca gente... Foi só me deslocar da natação, né? Ir para os saltos ornamentais, eu acho que muita gente não sabia quem era Greg Louganis. Mas na época ele fez furor, na época só se falava nele, só se falava nele. E esse feito dele elevou ele ainda mais. Então eu deixei aqui, além dos 4 links para os vídeos, para vocês conhecerem um pouquinho desse extraordinário atleta, né? Deixei o link do Hall da Fama da natação. Entrem lá. Vocês vão ver que eles têm 3 divisões, o Hall da Fama da natação tem 3 divisões. Uma para homenagear apenas atletas e os feitos esportivos. Outro que homenageia o que eles chamam de Masters, né? Masters, que pega também as outras modalidades, as 4 modalidades que a FINA organiza, que é a natação competitiva, os saltos ornamentais, o polo aquático e o nado sincronizado, né? Chama Master, chama Hall da Fama Master. E tem um que é para homenagear Águas Abertas, que é relativamente recente. Tem Brazuca lá? Tem, eu já falei, né? Nos atletas homenageados tem o Gustavo Borges e a Maria Lenk. E no Águas Abertas, maratonas aquáticas, né? Chame como quiser, nós temos 2 brasileiras lá também. 2 mulheres, olha aí, mulherada. Ana Marcela Cunha, não podia deixar de ter, e Poliana Okimoto. 2 mulheres que aqui no Brasil são lendas em Águas Abertas, né? Já estão no Hall da Fama, já estão, seus nomes estão eternizados lá. Os estudantes fazem visitas nisso, os pesquisadores pesquisam, fazem levantamento, jornalistas buscam informações lá para escrever suas matérias, suas crônicas. Isso é muito importante.
Eu vejo que aqui no Brasil, história de uma maneira geral, as disciplinas de história na escola são muito mal dadas, né? As disciplinas em geral são mal dadas, mas história é muito mal dado, muito mal dado. Eu lamento demais, né, a gente não conhecer direito a história do nosso país. Agora, a história esportiva tem entidades internacionais preocupadas com isso. Então esse vídeo é para falar isso, do Hall da Fama, da importância disso, para preservar a memória disso, para isso não cair no esquecimento. Cada prodígio desse, cada vitória, cada exemplo de superação disso, né, tem uma história por trás de treinamento, de dedicação, de superação. Isso são façanhas humanas que têm que ser preservadas mesmo, para a gente poder ter isso sempre lá à mão de quem gosta disso e quer ir lá. Talvez vocês jovens, adolescentes aí, muitos jovenzinhos, talvez não dê bola para a história, mas nós mais antigos damos bola para a história sim, porque magoa muito a gente saber que grandes atletas que nós vimos fazer coisas incríveis caem no esquecimento. Eu fiquei magoado quando lá na USP eu falei do Gustavo Borges e 2 estagiários meus não sabiam quem era. Não pode acontecer isso, não pode acontecer. Então eu deixei isso aqui. E agora, o fato de haver halls da fama internacional não impede que cada país faça o seu, viu? Tanto não impede que nós temos já aqui desde 2000 e... deixa eu ver se eu me lembro, não tenho aqui agora. Muito recentemente, o Hall da Fama da natação brasileira. Temos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu vim aqui mais para apresentar para vocês a importância do Hall da Fama, e para isso usei esse atleta Greg Louganis, de quem pelo menos eu era fã. Eu sempre fui da natação, mas não pude, fui seduzido pela história desse saltador ornamental, uma pessoa encantadora, uma pessoa que dá entrevistas até hoje, paciente, ele participa de competições regionais como árbitro, como juiz. O cara é gente finíssima, ainda está vivo, e a gente precisa preservar esses nomes para a posteridade. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam. Você aí que ouve, que assiste os meus vídeos não está inscrito, eu estou inconformado com isso. Estou inconformado. Se inscreva, deixa um like aqui, deixa uma observação. O que você acha disso, do Hall da Fama? Faça uma visita lá e volta aqui e faça um comentário. Quem vocês acham que devia estar lá no Hall da Fama Internacional da Natação? Quem são os brasileiros injustiçados que deveriam estar lá? Escrevam aqui, mandem sugestões, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!